Recordar é viver. Walter Luiz. Silvio Tagino, durante décadas, foi dirigente do Centro Esportivo Alagoano. Faleceu neste ano de 2023. Mais de 50 anos de serviços prestados ao futebol de Alagoas e ao CSA. Em uma época onde os bastidores e o submundo do futebol eram quentes, com denúncias de compras de árbitros, compra de jogadores, jogadores tomando substâncias para correr mais e outras mazelas do submundo do futebol. Tinha sempre um dirigente tentando passar a perna no dirigente adversário. Coisa bem comum nos anos 60, 70 e 80. Mas Silvio Tagino estava fora deste contexto. Foi um dirigente que teve uma conduta sempre pautada na honestidade e no jogo limpo. Ganhava quem tinha que ganhar. Vamos trazer um raro áudio de um episódio ocorrido em 1976, quando uma pessoa ligada ao próprio CSA procurou Silvio Tagino para que fosse intermediário em uma, digamos, sujeira. Pagar a um jogador do Ferroviário para quebrar o goleiro César do CRB, para que ele não pudesse enfrentar o CSA no jogo seguinte. César era, digamos, o único goleiro do CRB. O reserva era Roberto, um jovem saído dos juniores, irmão de Roberval Davino. Vamos ouvir esta história, contada pelo saudoso radialista Jurandir Costa, em conversa com o próprio Silvio Tagino. Um raro áudio e um episódio do tempo em que o futebol às vezes era decidido nos bastidores. Arquivos sonoros de Walter Luiz. E vou contar só um caso, o Silvio está aí para confirmar, que mostra ser ele a reserva moral do futebol alagoano. Eu saí para almoçar um dia com o Silvio Tagino e fomos na antiga Adega do Trapiche. Nós sentamos, havia um outro personagem que era gente de futebol e se aproximou, assim que nós sentamos, se aproximou da mesa em que estávamos, eu e o Silvio Tagino. Aí disseram, a frase foi essa, eu não esqueço isso nunca: time que tem um goleiro só não pode ser campeão. E colocou um cheque na mesa em branco. Esse assunto estava relacionado ao CRB, que jogava numa quarta-feira contra o Ferroviário do Jorge da Sorte. Isso mesmo. Essa figura, inclusive, eu não vou citar o nome, inclusive é engenheiro. É engenheiro e gente de alta, pesada. Isso. Entendeu? E então esse cara pedia pro Silvio Tagino dar esse cheque, se eu não estou enganado, pro Jorge da Sorte ou alguém do Ferroviário, para quebrar o goleiro César, que era o único goleiro do CRB, porque o reserva do César era um cara saído de juvenil naquela época. Jogava quarta-feira CRB e Ferroviário e no domingo CSA e CRB iam decidir. Nós ficamos atônitos, eu e o Silvio, sem saber o que dizer. Ele pegou o cheque, se levantou, foi na mesa, entregou o cara ao grandão e disse que não faria isso nunca, porque o cara não era só um jogador de futebol, era um chefe de família. Era um homem. É verdade. Ser respeitado. Isso aconteceu, entendeu? E pode ficar gravado aí nos anais. Isso é de quem é de bem. E ele foi. É um cara sério. Ô, Jurão, tipo futebol, você tem que fazer um time que entre em campo e ganhe. Claro. Não na base da safadeza, da imoralidade, você está comprando juízes, você está comprando jogadores, e você perde também a sua moral como dirigente de um clube de tradição como é o CSA e o próprio CRB, se claro. Eu não aprecio isso, futebol eu fiz naquela que fazia com seriedade, com honestidade, entendeu? E eu trago isso para hoje, inclusive, porque o futebol você tem que fazer com isso. Claro. Se ganhar o título, ganhou. Se perder, perdeu, paciência, o que é que pode fazer? Agora não, você está comprando a dignidade. E o cara ainda disse até assim, basta dar um chute na clavícula dele, pra ele passar uns 15 dias parado. Você lembra disso? Exato. Era o chute da clavícula, pro Jorge da Sorte pegar o dinheiro, enchia quanto queria o cheque, dava esse chute e o César não jogava domingo contra o CSA, porque o CSA ser campeão.
Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado.